E aconteceu no dia seguinte, ele foi à cidade chamando com ele ia uma multidão e muitos dos seus discípulos e uma multidão com ele. Versículo 12. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho de sua mãe, no caso era um jovem, ela era viúva, e acompanhava ela uma grande multidão que estava com ela. E vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores, somente dela. Não chores. Queridos, eu estou tendo o privilégio de escrever o meu livro. Se algum irmão quiser, no final do culto, Deus me deu um livro, está aqui, ó. Se quiser, fica à vontade, tá bom? Persistência. Olha essa pergunta. Quando o inalcançável é alcançado pela vida, se você não quiser, para você, ou abençoar alguém, quiser no final, você pode me procurar. Deus me deu o privilégio de lançar esse livro lá na igreja, lá no Rio de Janeiro, e depois Deus me deu o privilégio de lançar esse livro em 5 países. E aí eu fiquei lembrando de promessas que eu já recebi aqui. E algumas irmãs que estão até presentes, cadê ela? Eu acho que não falaram. Então foi igual. É, irmã Fátima. Ela Tem que sair. Irmã Fátima foi uma das pessoas que Deus usou para mim. A irmã Gira, que lembra hoje, de você. Dizendo que. Irmã Gira também. Cadê a irmã Gira? Ela não está aqui. Mas ela isso é uma Gira, uma pessoa que Deus usou. Muitas pessoas, nessa voz pastoral, Deus usou, falando que Deus me levaria em vários países do mundo. E hoje eu fico alegre. Eu estou dizendo isso porque eu estou crescendo muito para vocês. Deus me levou de 11 países. E agora essa noite eu conheci. E eu tive o privilégio de lançar esse livro lá. A Deus toda a glória. E se você quiser no final, pode me procurar. Você pode dizer assim comigo: não chores. não chores. Ainda não. Profético que eu vou falar nessa manhã. Não chores. Ainda não. Você crê nisso? Glória a Deus. Jesus estava em Cafarnaum. Tinha acabado de realizar um milagre, querido Alessandro, maravilhoso milagre, a ponto das pessoas ficarem surpreendidas, porque o milagre de Jesus realizado em Cafarnaum era a vida de um servo de um centurião, que estava quase morrendo, estava muito doente. E qual foi a admiração desse povo, pastor? A admiração foi que o povo ficou sabendo que uma só palavra de Jesus, mudou o decreto de morte. O moço que era para morrer, o seu patrão, que era um centurião, foi até Jesus, juntamente com seus amigos, usou como uma ponte para falar com Jesus. E ele pediu milagre, ele disse: eu sou digno que o Senhor entre na minha casa. Também não sou digno que sabe o Senhor, ele se sentiu muito limitado, pequeno diante da grandeza de Jesus. Mas ele falou uma coisa: mas se o Senhor mandar uma palavra, quantas palavras? Uma palavra. Se o Senhor mandar uma palavra, o meu moço será curado. Jesus libera a palavra de cura, aonde tinha um cenário já montado para a morte. O milagre acontece e o garoto é tirado para a glória. Glória a Deus. Mas aí vocês viram comigo que no dia seguinte, não é isso que vocês viram comigo? Logo depois, ou no dia seguinte, Jesus sai de Cafarnaum e agora Jesus vai dar 10 quilômetros, que naquela época 10 quilômetros não era assim. Não tinha meio de transporte, era um pouquinho distante, não tanto, mas não tão perto. Jesus sai com os seus discípulos, mas uma multidão começa a acompanhar Jesus, impactados por milagres que Jesus havia realizado. E agora, recentemente, impactado pelo milagre que Jesus faz só através de uma palavra. Ele só disse uma palavra.
E o moço foi livrado, recebeu um livramento de morte, e não morreu e foi curado. Mas agora, Jesus sai de Cafarnaum e vai até uma aldeia chamada Naim. O interessante dessa raiz, o significado é aconchego, é tranquilidade e é calma. É o sentido e o significado do nome dessa aldeia chamada Naim. Mas quando Jesus chega nessa cidade, que tem um significado de calmaria, de descanso, de tranquilidade, Jesus se depara com uma multidão que grita e chora pela morte de um moço que era filho de uma viúva. Então tem três informações aqui. A primeira informação que é um luto, ok? Alguém morreu. A segunda informação que uma mãe está chorando porque perdeu o seu filho. E a terceira informação, ela já tinha feito esse caminho antes. Ou seja, ela perdeu pelo marido. Não era a primeira vez que essa mulher estava aqui. Ela já tinha vivenciado este mesmo problema há um tempo atrás, enterrando seu esposo. Mas agora ela sai da sua aldeia chamada Naim em direção ao cemitério, porque naquela época os cemitérios não ficavam dentro da cidade, eram fora da cidade, por isso que eles se encontram na entrada da cidade. Uma multidão veio eufórica, feliz, quem sabe perguntando para o outro: gente, vocês viram o que Deus fez? Vocês viram o que Jesus fez? Era para o moço morrer, e uma palavra que Jesus liberou, o moço foi curado. Quem sabe naquela multidão alguém comentava outros milagres, ou comentava: gente, olha a palavra desse homem. Mas agora o cenário vai mudar, porque Jesus chega no cenário que, enquanto os seus discípulos estão eufóricos, felizes, e a multidão também está feliz, porque estão vendo milagre, vão se deparar no cenário de luto e de dor e de lágrima, totalmente antagônico à realidade que eles estavam vivendo anteriormente. Mas agora Jesus vai nos dar uma lição poderosa nessa manhã. Aquilo que para mim, aquilo que para você é um cenário do fim, um cenário de dor, um cenário de lágrima, para Jesus é só uma oportunidade do nome dele ser glorificado mais uma vez. Eu vou liberar uma palavra de Deus para alguém que está aqui nessa manhã. Deus sabe muito bem o que você tem vivenciado no passado. Deus conhece a sua dor e o seu sofrimento. Deus sabe as suas limitações. E Ele nos reuniu essa manhã para dizer: há uma palavra de ordem espiritual. Coisas vão voltar para o seu devido lugar. Aquilo que está gerando pranto e dor, tem um tempo de consolação de Deus para alguém nesta manhã. Tem um tempo novo de Deus para você. Alguém crê nessa palavra? Glória a Deus. Jesus se separa desse cenário. Esse cenário é um cenário, infelizmente, de luto e de morte. E o que acabou aqui? Literalmente, digamos, quase tudo para essa mulher. Só a vida dela que ainda não tinha acabado. Primeiro, porque ela perdeu o marido. O marido é a base, principalmente nessa época. Hoje nós vivemos um tempo diferente, que as mulheres têm seus próprios recursos também, trabalham, conseguem. Mas nessa época era totalmente dependência do marido. Total, 100%. Não havia nenhuma outra hipótese de renda para uma mulher. Então ela já tinha perdido a base dela financeira. Ela já estava sofrendo. O marido morreu, que era o sustento do lar, que era alguém que trazia comida, que era alguém que ajudava ela para viver. Ou seja, ela já tinha perdido. E agora ela vai perder um filho. E faz sentido, pastor, o que o senhor está dizendo essa manhã, muito, é só você prestar atenção. Ela já está vivendo uma grande batalha por ter perdido alguém que ela ama, mas agora ela vai viver uma das maiores batalhas da sua vida. Primeiro ela perde o marido, e agora sim ela perde um filho. Só que o problema, a Bíblia diz que é um único filho. Ela
vezes, quando ela tinha um único filho. Quando o esposo morre, qual é a esperança agora de uma viúva? O filho, porque isso era normal, né? O filho ainda que pequeno, ele já teve uma certa força, ele corria para não caçar, ele corria para trabalhar, trazer sustento para ajudar a mãe. E agora o menino também morre. Então ela perde o marido e agora perde o filho. Detalhe, ela perde a bênção da genealogia. Isto é, toda a família tem uma descendência. E principalmente para os judeus, isso é muito importante. Porque quando alguém perdia o pai, no caso, a geração não era contada pela mulher, era contada pelo homem. Quando o pai morreu, a geração ficou com o filho. Mas como ela tinha só um único filho, toda a geração do seu marido iria desaparecer na hora do seu filho. Então não é só perder o marido, não é só perder o filho, era perder toda a sua história, era perder toda a sua genealogia, era perder a bênção da continuidade que Deus prometeu a Abraão, a bênção do pai, a bênção do filho, a bênção do neto, a bênção do bisneto. Esse sempre foi o desejo de Deus para todos nós, bênção de continuidade. Ou seja, o Salmo 128 diz isso, que Deus tem o desejo de nos abençoar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Sempre foi o desejo de Deus, mas agora algo interrompeu. E o que interrompeu foi aquilo que ninguém negocia. Não tem como negociar com dinheiro, não tem como negociar com outra coisa, não tem como negociar com a morte, não tem como você ir lá e pagar, não, volta, não tem volta. E agora nós estamos vendo esse cenário, no cenário que ela diz, acabou de vez. Eu já perdi o marido, eu já perdi meu filho. Mulheres chorando pelo luto dela, algumas até pagas essa beleza. Pessoas estão ali chorando, mas Jesus entra em Naim. E quando Jesus entra em Naim, eu amo os detalhes da Bíblia, meus irmãos. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela e se compadeceu dela. Jesus está olhando para alguém aí nessa manhã, e Ele sabe o tamanho da guerra que você está enfrentando, meu irmão. Ele sabe que você tem limite, Ele sabe os seus limites, Ele sabe que você pode ir até um lugar e depois você não consegue mais. Ele fala para alguém aqui nessa manhã: eu conheço os seus limites, e o meu olhar já te achou, o meu olhar de misericórdia já te achou, o meu olhar de compaixão já te achou, o meu olhar de misericórdia já te achou. Mas aí Jesus vai falar assim para ela, vocês leram aí comigo, olha que coisa linda. E Jesus se aproxima dela, ao vê-la, o Senhor se comoveu de compaixão por ela e diz: não chores. Mas a pergunta que não se quer calar, faz sentido isso nesse cenário? Jesus fala para você não chorar sendo que você perdeu tudo? Como não chorar, pastor, num cenário desse? Não faz sentido, tanta coisa, não tem lógica. Não tem como não chorar, essa é a verdade. Mas sabe quem pode mudar o cenário de branco para o cenário de alegria? Deus. O homem tem essa capacidade, o sistema não tem essa capacidade, o médico não tem, o juiz, o advogado, o pastor, nenhum ser humano tem capacidade de reverter situações irreversíveis. Já estava decretado. E quando eu orava, Deus falou comigo: diga, libere essa palavra sobre alguém. Já decretado, não é? Já foi assinado, não é? Já foi dito, não é? Mas há uma palavra de Deus para alguém nessa manhã: eu vou reverter esse quadro. Esse quadro que você diz é impossível, pastor Anderson. Pois bem, é impossível mesmo para você. É impossível mesmo para mim, é impossível mesmo para nós, mas para nosso Deus tudo é possível. Está chegando o sinal de milagre para alguém, está na hora de parar de chorar, porque tem um milagre de Deus
sei, a Bíblia não diz. A Bíblia não dá detalhes dessa coisa. A Bíblia não diz nem seu nome. A Bíblia diz que ela só é uma viúva que nasceu em Naim. A Bíblia não diz detalhes da sua vida, só diz que ela perdeu o marido e agora perdeu o filho. Está em desespero e pranto, indo a caminho do cemitério. E aí agora ela deixa, o texto deixa de entender que Jesus tinha uma certeza, que os discípulos também tinham uma certeza, que a multidão que acompanhava Jesus tinha uma certeza. Qual certeza? Que milagres aconteciam quando Jesus falava. Coisas acontecem quando Jesus começa a falar. Você está aqui nessa manhã, Deus está trabalhando essa família. Você está achando que não tem solução. Deus está trabalhando enquanto Ele está falando conosco nesta manhã. Coisas aconteciam quando Jesus falava, mas a multidão até então não sabia disso. A outra multidão não sabia. Quem sabe, querido irmão Alessandro dizia assim: gente, que absurdo. Que homem é esse que não respeita uma mãe que está chorando? Que desrespeito é esse? Deixa ela chorar. Quem sabe as pessoas diziam: quem é esse homem mandando a viúva parar de chorar, gente? As pessoas não conheciam quem era Jesus, mas Jesus conhecia quem era cada vez. Tinha gente que se importava assim com ela, mas tinha alguns que só eram pagos de chorar. Na verdade, poucas pessoas vão se importar com a sua vida. Dá para contar o dedo, e às vezes não passa de 10, ou às vezes nem 5. Algumas pessoas se compadecem de verdade com você, mas na verdade o único que se compadece profundamente com você ainda é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando Ele libera essa palavra, e eu amo esse detalhe para a gente terminar, a Bíblia diz que Jesus disse: não chore. Mas o que acontece então, Paulo? A Bíblia diz no versículo 14: depois aproximou-se um esquife do caixão, e os que carregavam Então olha aqui para mim. Está uma multidão andando, que era normal naquela época. Eles velavam andando. Não era parado, normalmente aqui. Pegavam logo o corpo, saiu andando e cantando, e alguns chorando, era comum, né? Então eles estão andando, mas Jesus libera uma palavra para a mulher: não chores. Mas enquanto Jesus libera uma palavra para ele, do outro lado ele está trabalhando. Tem gente que está achando que Jesus só está falando, mas ele não está só falando. Ele está falando e ele está trabalhando. Olha, e aí ele está me movimento em direção à sepultura. Parou! Parou diante de quem? De Jesus! Porque aquilo que era para terminar de pé tem que parar diante da soberania de Deus. Está em andamento, pastor. Há um processo rolando por aí, pastor. Tudo indica que eu vou perder, pastor. Tem um diagnóstico médico aí, pastor. Tudo indica que vai dar errado, pastor. Tem um processo de andamento aí. Tudo indica que vai dar tudo errado. Mas Jesus está liberando uma palavra nessa manhã: pare de chorar, porque eu vou barrar o que está em andamento, eu vou travar, eu vou dar um pau gigante, eu vou colocar sapatos no chão, eu vou dar uma palavra na igreja. Jesus parou o que está em andamento e ele toca. Detalhe, olha o que diz o texto. Ele para aqui e ele libera uma palavra e diz: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. Primeiro, Jesus tocou. Como é que ele tocou se o judeu não podia tocar em outro, né? E a Bíblia diz que ele tocou no esquife. Duas lições aqui. Jesus não estava ali para gerar, quebrar o princípio daquela época. Jesus é ético, ele não toca no morto, mas ele toca naquilo que carrega o morto. Existem coisas que Jesus toca e existem coisas que Jesus fala. Tem coisas que ele vai tocar, mas tem coisas que ele vai falar. E ele toca no esquife e eles param. Mas agora ele não para só.
Ele libera uma palavra e ele te diz: jovem, eu te digo, levanta-te. E a Bíblia diz assim: o jovem se levantou e se assentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mão. Só essa parte aqui. Quem sabe ficaríamos horas falando de alguma coisa que Deus quer falar com você. Porque Jesus é o único que pode suscitar, trazer a existência que não existe mais. Jesus é o único que pode trazer de volta aquilo que foi embora de vez. Jesus é o único que pode restaurar um vaso que se quebrou, pegar cá e fazer um vaso novo. Jesus é o único que pode realizar milagres extraordinários. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios de temores, de temor, e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E diziam eles: Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Deus vai visitar alguém aqui hoje, nesta manhã. No dia anterior, Jesus liberou uma palavra para curar uma doença. No outro dia, ele libera uma palavra para trazer vida aonde tem morte. Não tem nada difícil para Deus. Uma doença ele cura. O que se perder, ele restaura. Porque ele é Deus. E a multidão ficou assustada. Todos ficaram assustados e impactados. E sabe qual foi o discurso de todo mundo? Deus nos visitou. Deus visitou o seu povo. Deus te visita essa manhã, meu irmão. Deus te visita essa manhã, meu irmão. E a palavra de ordem que Deus está dando para você é: pare de chorar, ainda não acabou. Pare de reclamar. Eu sou Deus de milagre. Acredita na minha palavra. Acredita que eu falei com você no sonho. Acredita que eu falei com você usando alguém, usando os seus terrenos. Acredite no que eu revelei através da minha palavra para você. Creia, milagre. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Glória a Deus. Então, segunda-feira que vem, a gente vai pro. Quem quiser, me avisa. Uma carta. Deus abençoe cada um de vocês. A Sarinha também? Também? Eu não vi. Olha, ela estava ali, achava que estava aqui. Falei, que se eu vou ver, ninguém está aqui, ninguém que Deus abençoe. Alguém tem pedido de oração? Eu tenho. Da minha família. Amém. Nós é a nossa casa, né? Nós é a nossa casa. Amém, Jesus. Para quem é da UFEBRAC, aqui da igreja, tem reunião com o pastor sábado, às 19h30. Amém.
Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso dia